Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para um momento de formação de língua portuguesa voltada para os nonos anos do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental. E vou iniciar com minha audiodescrição. Eu sou branco, cabelos castanhos, estou trajando uma camiseta branca, calça jeans, e eu sou Ney Rodrigues da Silva, professor de língua portuguesa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo há mais de 25 anos. No momento estou como professor coordenador na Escola Maria Aparecida Gagliarini, na cidade de Maracaí, Estado de São Paulo, e para realizar esse momento de reflexão, de formação sobre o ensino de língua portuguesa no nono ano do ensino fundamental, eu vou compartilhar com vocês um documento, né? Esse documento que neste momento vocês estão vendo. O tema da nossa formação é percurso de leitura dos gêneros textuais e a formação do leitor crítico nos anos finais, SA7 e SA8, do volume 1, parte 2, de 2022. Pois bem, vamos lá. Este material você pode estar encontrando na forma digital, acessando por este endereço, que agora aparece aí na sua tela. E quais são os objetivos da formação de hoje? Inicialmente, nós iremos revisitar as reflexões acerca do percurso de leitura dos gêneros textuais como um todo, selecionando as sequências da atividade 7 e 8 para estar potencializando a formação do leitor crítico nos anos finais do ensino fundamental. É isso mesmo, leitor crítico ainda, ou melhor, já no nono ano do ensino fundamental. A leitura já não é mais aquela leitura pouco aprofundada, é um momento em que nós nos deteremos um pouco mais nos meandros da interpretação, nos detalhes que muitas vezes a gente ainda não focou com esses alunos no percurso deles do ensino fundamental. No segundo objetivo, é examinar as atividades da SA7 e 8 do nono ano, do Aprender Sempre, com foco no percurso de leitura dos gêneros textuais para estar oportunizando práticas de experiências leitoras. E, por fim, aquele momento em que nós sempre propomos experiências de aprendizagens, sugestões metodológicas com base nas SA7 e SA8 que nós discutiremos aqui, e isso serve de base lá para discussões no desdobramento do TPC, no planejamento, em todos os momentos em que se encontrarão professores, PACs e professores coordenadores também. Primeiro momento, portanto, né, revisitação das reflexões acerca do percurso de leitura dos gêneros textuais selecionados nessas SA7 e 8, visando dar aquela incrementada, dar uma aprofundada, deixar mais forte as discussões a respeito da formação do leitor crítico nestas séries, principalmente no nono ano. As habilidades que nós trataremos nesse encontro são, no caso aqui da SA7, a habilidade essencial é aquela em que nós planejamos textos de divulgação científica a partir de elaboração de esquemas que considerem as pesquisas feitas anteriormente, notas, sínteses, leituras, registros, experimentos e outros, né? E outros detalhes importantes, planejando texto de divulgação científica. Esta é a habilidade essencial da SA7, e, posteriormente, nós iremos aprofundar também as discussões a respeito da SA8, que é voltada a articular o verbal com os esquemas infográficos, imagens variadas e etc., na reconstrução dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualizar do discursivo para o esquemático. Ou seja, na SA7 nós trabalharemos com a leitura, interpretação e produção de artigos de divulgação científica. E na SA8, a ideia é, partindo lá do texto dos artigos de divulgação científica, construir, definir, estudar, pesquisar e até mesmo produzir infográficos, né? A partir de informações
que estão em textos de artigos científicos, o aluno fará esse percurso de retirar essas informações e transformá-las em infográfico. São estas as habilidades essenciais para a formação de hoje, no caso da SA7, esta aí do artigo de divulgação científica, e na SA8, o infográfico. Falando um pouco de gêneros textuais, das SA7 e SA8, do Aprender Sempre, nós temos aqui alguns agrupamentos desses gêneros textuais, selecionados nas sequências de atividades e os campos de atuação. Então, nós temos aí campo jornalístico, midiático, campo de práticas de estudos e pesquisas e campo de atuação na vida pública. Esses campos de atuação, eles vão estar ligados a esta SA8 e a SA7, de que maneira? Então, você tem lá, artigo de divulgação científica, aparece onde? Aonde ele é encontrado? Nos jornais, na mídia em geral, mas nos jornais mais conceituados, mais bem conceituados, nas revistas científicas, nas revistas não tão científicas também, você tem textos científicos, e os infográficos também estarão nos jornais, estarão nas revistas, estarão na internet, e é esse o nosso foco. São estes os textos, os gêneros textuais que nós abordaremos, e estas são, ou melhor, e esses são os campos em que esses textos abordados hoje aparecem com mais frequência. O gênero textual e a complexidade e os desafios que eles nos apresentam, da apropriação dos conhecimentos cognitivos de leitura. Então, aqui, baseando-se na BNCC nos anos finais, nós encontramos a seguinte definição: os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade em razão da necessidade da apropriação dos variados conhecimentos cognitivos a serem organizados e relacionados a variadas áreas do conhecimento. Então, o que nós temos que pensar? Qual é a nossa abordagem? Sempre retomada de habilidades, sempre que necessário, dos anos iniciais, para apropriação de um repertório de fortalecimento da autonomia e visão crítica sobre a sociedade. Neste interim, neste ensejo também, nós temos, como destaca nesse outro gráfico, nesse outro desenho aqui, mediação de conflitos com foco na escutativa para estimular o protagonismo e a autoria, cocriação, aprendizagem para uma formação integral. E também, ligado a isso, nós temos o fato de estar propiciando o reconhecimento histórico e cultural dos estudantes para uma comunicação criativa, analítico-crítica, colaborativa, resiliente, produtiva, que extrapole o acúmulo de informações. Agora, aqui fica um conceito e uma definição também, por que não, sobre o que os estudantes são capazes. Eles são capazes de elaborar conceitos mais concretos, organizam e sistematizam situações da realidade, eles ainda têm dificuldade de se situarem no mundo e de abstrair situações nunca vivenciadas. Essa questão, esse desafio de fazer com que o aluno pense, reflita e chegue às abstrações que nós pretendemos, é sempre um grande desafio. Mas como vencer esse desafio? Atuando em sala de aula. Gêneros textuais e a sua complexidade. Mais um pouco sobre isso, ainda pautando-se na BNCC, no componente de língua portuguesa, nós temos que a questão de estar sempre colocando o aluno em contato com diferentes gêneros textuais, de vários campos de atuação, e trabalhar com ele, mostrando a finalidade, o modo, a capacidade de reflexão sobre esses textos, sobre os novos conhecimentos que eles podem estar trazendo a esses alunos, bem como as habilidades que eles também poderão estar proporcionando com o trabalho que nós poderemos fazer com eles. Então, aqui, quando nós nos referimos ao campo jornalístico midiático, nós temos o que nesse campo? O predomínio de gêneros textuais informativos e opinativos, que circulam nas mídias impressas e digitais,
e também os textos multissemióticos e multimodais tão em voga atualmente. Ele promove a consciência crítica e a capacidade de defender ideias a partir de argumentos confiáveis. Então, se nós queremos criar, se nós queremos nutrir os nossos alunos de bons argumentos, de capacidade leitora de diversos tipos, nós temos que estar levando para a sala de aula textos desse campo, do jornalístico, do midiático, e trabalhar com eles com profundidade. Outro campo de atuação é o da vida pública. Neste, destacam-se os gêneros legais e normativos que organizam a vida em sociedade, estão promovendo a consciência dos direitos, a valorização dos direitos humanos e a formação de uma ética de responsabilidade. No campo de práticas de estudos e pesquisas, nós temos desenvolvimento da capacidade investigativa, a partir de tomadas de notas, resumo, elaboração de relatórios, relatos concernentes a gêneros didáticos e expositivos. No campo artístico e literário, nós temos a apropriação de manifestações artísticas em geral, assim como em relação à arte literária para o reconhecimento, valorização, fruição que estruturam a formação do leitor literário. Então, nós temos esses níveis de complexidade, esses diferentes campos de atuação, e agora nós partiremos para a classificação da complexidade dos textos em níveis na SA7 e SA8. Quando nós olhamos e focamos no nível 3, que são textos acima de 15 linhas, nós temos algumas características básicas. Uma dessas características que fazem com que um trecho de texto seja do nível 3 é a sintaxe é complexa e própria do uso formal da língua, com estruturas subordinadas, intercalações mais longas ou impessoalizações. Por exemplo, períodos são mais longos, com cerca de 3 linhas, processos coesivos complexos, o léxico já é aquele próprio do discurso formal, os temas são pouco familiares, os suportes variados, as narrativas aparecem nesse nível, são contos, crônicas e fragmentos de romance. Nós temos também que ressaltar que neste nível temos textos expositivos, argumentativos, de certo tamanho, um pouquinho mais longo, notícias, reportagens, poemas de elaboração e elaboração metafórica. Mas nós poderemos agora, como estamos aqui pautando, ver como um texto se caracteriza no nível 4. Então, a quantidade de linhas é a mesma, 15 linhas, mais ou menos, só que aqui a sintaxe é complexa, também do uso formal, só que nós temos intercalações mais longas, impessoalizações, processos coesivos mais complexos, com retomadas por elipses, pronomes oblíquos, pronomes relativos menos usuais, retomadas de referentes mais distantes. Isso é importantíssimo a gente estar colocando, porque quando nós tratamos de um texto de nível de dificuldade um pouco maior, essas retomadas são sempre um pouco mais distantes umas das outras, exigindo um pouco mais da memória do aluno, um pouco mais do entendimento anterior do aluno do próprio texto que ele está lendo. Nós temos aqui também no nível 4, ainda, textos eruditos, especializados. Nós temos também temas especializados, principalmente aqueles que se referem ao campo da ciência e da vida em sociedade, textos mais filosóficos. Nós temos aqui, entre os tipos de textos narrativos, os clássicos, crônicas, romances, narrativas com menos ação, com mais estratégias complexas, e aqui entra também o discurso indireto livre, fluxo de consciência dos personagens. Tudo isso eleva o nível do texto para o nível 4. Ainda temos aqui também, dentro do nível 4, resenhas, notícias, reportagens, textos de opinião com vários argumentos. Aliás, localizar argumentos dentro de um texto, definir o tipo de argumento, sempre exige do leitor um nível um pouco mais elaborado, uma quantidade um pouco maior de conhecimento. Agora, aqui, quando nós colocamos poemas com tratamento literário mais elaborado, com a presença de metáforas,
alegorias e imagens poéticas, nós também, quando nós fazemos essa seleção, nós elevamos o nível da leitura para o nível 4. Chegamos nesse momento, ao segundo momento da nossa formação, nós fizemos alguns comentários teóricos, nós vimos o que nós vamos tratar aqui hoje, nós tratamos do grau de complexidade das atividades que envolvem a SA7 e a SA8, e agora nós vamos examinar uma atividade, ou melhor, atividades das SA7 e 8 do nono ano, com foco no percurso de leitura dos gêneros textuais para oportunizar práticas de experiências leitoras, sempre voltado a esse olhar. Qual é o gênero textual que nós vamos trabalhar e qual é a estratégia de leitura que nós utilizaremos? Vamos fazer uma pequena reflexão. Por que estudar a complexidade dos gêneros textuais e níveis de leitura que contribuem para a formação de um leitor crítico, tendo por base a produção autoral de gêneros textuais, de artigos de divulgação científica e infográfico? A reflexão pauta-se em que, como sabemos, apropriar-se dos aspectos teóricos que tratam dos níveis de complexidade de cada gênero, bem como compreender em que níveis de leitura os estudantes se encontram, são fundamentais para o planejamento e direcionamento de experiências de aprendizagem que lhes oportunizem o protagonismo em relação às suas produções autorais de textos mais complexos. O que isso quer dizer? Quando nós tratamos de nível 3, nível 4 de complexidade, é sempre para a gente estar vendo os indicadores, o que mostram os indicadores da nossa sala. As minhas avaliações diagnósticas, elas estão demonstrando que a maioria dos meus alunos tem capacidade, tem habilidade suficiente para decodificar e produzir textos de complexidade 4 ou de complexidade 3. Então, esse é o elemento importante da complexidade, de levar em consideração a complexidade desses textos, para que a gente consiga produzir planos de aula que estejam de acordo com os anseios de nossos alunos. Se colocamos ali e ficamos sempre no nível 3, pode ser que a aula se torne enfadonha, repetitiva, porque também é necessário o desafio, a questão do novo, do aprender coisas diferentes, de estar progredindo. Então, isso faz parte da reflexão, e os textos de divulgação científica e de infográficos, com certeza, eles trarão algo novo a esse aluno que já está habituado a contos, a crônicas, até a poemas um pouco mais simples, e, como veremos mais adiante, nós temos aqui um quadro, que é a compreensão dos diferentes gêneros textuais e marco de desenvolvimento. Marcos de desenvolvimento são os índices de desenvolvimento do nosso aluno. Em que nível de conhecimento nossos alunos estão. Se nós temos isso em mão, nós podemos diagnosticar as necessidades de aprendizagem, nós podemos também ver a que ponto está a progressão do currículo, e nós temos a possibilidade também de propiciar melhores interações com o currículo, ou seja, o diálogo com o currículo, o que eu devo enfatizar, qual ponto devo retomar e qual ponto eu devo antecipar, ou qual é o rumo que devo seguir dentro do currículo. É importantíssimo que a gente tenha os marcos de desenvolvimento, ou seja, os indicadores, tanto das provas externas quanto das provas internas que você aplica ou que se aplica na escola. Quando nós tratamos de experiência de leitura e ampliação da proficiência, nós pensamos em competência leitora. E quando pensamos em competência leitora, nós temos que saber que é o conhecimento linguístico. Qual é o conhecimento linguístico do nosso aluno? Ele está ligado ao conhecimento enciclopédico, ele está ligado ao conhecimento socio-interacional, que também é ilocucional,
que é a adequação do gênero à situação comunicativa. Então, nós pensamos, estou preparando uma aula para o 9º ano. De que maneira se apresenta, de que modo se apresenta a competência de leitura desses meus alunos? Será que eles têm um bom conhecimento enciclopédico? Será que eles têm um bom conhecimento suficiente sociointeracional? Qual é o nível de conhecimento linguístico deles? Core pontua isso, pontua essa relação entre esses elementos que compõem o conhecimento linguístico e a competência leitora como um todo. Então, refletir sobre isso antes de um plano de ação, antes de uma aula, num ano final do ensino fundamental, com um ano, é primordial. A complexidade dos gêneros textuais, voltando novamente a falar dos níveis de complexidade, nós estamos aqui com este aviso, lembrando a pauta de etapa que vocês assistiram na semana anterior, que a nossa colega Márcia ministrou. Vamos apresentar a seguir algumas sugestões de como trabalhar os níveis de complexidade dos gêneros textuais desenvolvidos nessa formação, na formação lá de etapa. Os níveis de complexidade dos gêneros textuais em sala de aula. Sugestões de como atuar diante disso, como trabalhar em sala de aula, baseando-se nos estudos de Dawes e Cheney. É possível ensinar gêneros textuais escritos e orais, bem como permitir que os estudantes expressem oralmente em situações públicas e escolares e extraescolares também. Então, nós temos também a possibilidade de estar propiciando na escola múltiplas ocasiões de escrita e de fala. Então, dentro daquela complexidade toda da escola, surgiu a oportunidade para estar expondo aquilo que o aluno produziu nos murais, nos aramados, nas redes sociais, mas também em apresentações dentro e fora da sala de aula. É necessário buscar isso, trazer isso para a rotina. Tais práticas pedagógicas permitirão aos estudantes apropriarem-se dos elementos constitutivos de cada gênero? Sim, estarão lá. Quanto mais se pratica, mais se apropria. A sequência de atividades é fundamental, pois engloba um conjunto de aulas que permite a organização das atividades escolares de maneira sistematizada, tendo por foco o gênero ou os gêneros textuais a serem produzidos ao final dessas práticas pedagógicas. Durante as atividades e a partir das coletas de evidências, o professor faz uma avaliação das dificuldades e dos conhecimentos dos estudantes relativos ao determinado gênero para, em seguida, planejar diversas atividades e exercícios que lhes permitirão dominar o gênero escolhido. Então, nesse momento, a gente chega ali e nota se os nossos alunos estão dominando leitura, se estão num ponto de proficiência leitora nível 3 ou nível 4. Essas atividades deverão ser realizadas de forma modular, o que permite ao professor observar as dificuldades e as descobertas de cada estudante durante o processo de ensino-aprendizagem com o gênero. O conjunto de aulas permite aos estudantes construírem novos conhecimentos e interagirem socialmente com os colegas por meio das atividades propostas. Essa interação é muito válida, porque não basta produzir, não basta estar lendo, é importante estar falando, comunicando e colocando em prática esse conhecimento que eles já estão adquirindo. Pois bem, nós vamos aqui, neste momento, nos focar sobre as habilidades e os gêneros textuais do Aprender Sempre da SA7. A habilidade da SA7, como já foi vista anteriormente, lá nos primeiros slides, é essa de planejar textos de divulgação científica e todos os outros detalhes que envolvem esta prática. Apresento também para vocês aqui neste momento o rol das aulas desta SA7. São 8 aulas, todas voltadas para o gênero textual, artigo de divulgação científica. Inicia-se da seguinte maneira: aula 1, reportagem de divulgação científica, reconhecimento do gênero textual, ou seja, uma definição. Na aula 2,
o objetivo e o título da aula é A Linguagem da Divulgação Científica. Como é essa linguagem? Aula 3, Artigo de Divulgação Científica, a estrutura composicional. Como definir formalmente um artigo de divulgação? Quais são as partes desse tipo de texto? Também a aula 4 é dedicada a essa estrutura. Aula 5, de quem é a voz? As citações que aparecem dentro do artigo de divulgação científica. Aula 6, a hora da pesquisa, a importância da pesquisa e como fazer pesquisa e como colocar as pesquisas dentro dos textos de divulgação científica. E aula 7 e 8, que serão aquelas que nós abordaremos nos próximos slides. A primeira delas é produção textual, artigo de divulgação científica, e a segunda é a sequência, também a produção textual, parte 2, que é produção textual de artigo de divulgação científica. Então, todas as aulas da SA7 são voltadas à definição, ao estudo do artigo de divulgação científica, e esse trabalho da SA7 culmina com a produção do artigo por parte dos próprios alunos. Como isso se apresenta na prática? Então, nós destacamos aqui, fomos lá no caderno Aprender Sempre e retiramos esta atividade, né, na parte 1, na aula 7. O objetivo da aula, lá na aula 7 desse material, lá na página 247 do Aprender Sempre, é produzir artigo de divulgação científica a partir do seguinte questionamento: por que as tartarugas estão desaparecendo? Inicialmente, já temos aqui orientações para a escrita do texto. Exercício 1. Planeje a escrita do artigo de divulgação científica considerando o seguinte processo de textualização. Aparece a introdução. Então, diz aí como você deve fazer a introdução, ou seja, como o aluno deve produzir a introdução do artigo dele. Na B, o desenvolvimento, como é o desenvolvimento do texto da divulgação científica, e na C, como se apresenta a conclusão. Olha lá, apresentem a resposta para as questões que vocês problematizaram ou questionaram no início do texto. Então, dá uma definição de como escrever um artigo de divulgação científica, passo a passo. No exercício 2, temos: organizem os parágrafos do texto de modo que eles tragam informações suficientes para comunicar a ideia. Lembre-se de que parágrafos precisam estar articulados e bem articulados. E na 3, que talvez seja a questão mais importante desse início, né, que é: observe os mecanismos de retomada do texto, cuidado para não repetir palavras, faça citações diretas ou indiretas no texto, pois a pesquisa que vocês desenvolveram dará condições para isso. Escrevam um artigo de divulgação científica em terceira pessoa, mantendo-se distanciados do tema abordado. Produza o texto em seu caderno. Então, nós temos aqui nessas 3 atividades um percurso de criação do artigo de divulgação científica. Se bem explicados, se passo a passo, eles estão muito claros para que tanto o professor indique o caminho correto, mas também para que os alunos consigam, com bastante clareza, estar produzindo os seus próprios artigos. Agora nós vamos aqui para a aula 8, que é a produção textual, artigo de divulgação científica também igual à aula 7, só que a parte 2. E esta aula 8, ela começa da seguinte maneira, com os objetivos bem claros: revisitar o artigo de divulgação científica a partir de um roteiro revisional. Qual artigo de divulgação científica? Aquele que foi feito na aula anterior, na aula 7. Divulgar o material escrito em um mural da própria escola ou a criação de ambientes digitais, tais como blogs, vlogs, podcasts, entre outros, para serem postados em redes sociais. Então, esse é o objetivo. Então, é o finalizando as ações em torno do artigo de divulgação científica. Nós temos esses objetivos: revisar e divulgar. Então, aqui na questão 1, faça a revisão do texto conforme os critérios a seguir. Nós temos essa rubrica, nós temos esse quadro, né, essa tabela toda,
E quais são os critérios? Atende ao propósito comunicativo, apresenta problematização, os conteúdos são coerentes com o tema, apresenta textos que ilustram a explicação, exemplos que ilustram a explicação, apresentam vozes de outros a partir de citações, apresenta conclusão que traz explicitamente respostas que atendem à pergunta feita, apresenta impessoalidade. Então, aí o aluno vai fazendo a avaliação do seu próprio texto e vê se está faltando alguma coisa. Provavelmente, se ele notar que está faltando um item, se disser lá que não, ele vai falar para o professor vai falar para todo mundo o que aconteceu e como devemos proceder quando isso ocorre. Muito bem, então nós temos aqui, sistematizando o percurso formativo, que é o que foi feito na SA7. Então, na SA7 nós tivemos lá, na aula 1 e aula 2, estudos relativos à composição estrutural e o uso da linguagem formal em texto de divulgação científica. Nas aulas 3 e 4, estas aulas eram destinadas a propiciar o reconhecimento da estrutura composicional e a compreensão das articulações das informações relativas ao artigo de divulgação científica. A aula 5, ela aborda o estudo da citação direta e indireta, então é o momento em que nós vemos os outros discursos serem utilizados dentro do texto de divulgação científica. A aula 6, que é intitulada Hora da Pesquisa, então ela direciona os estudantes para a pesquisa sobre a extinção das tartarugas, tendo por base a leitura do texto da SA7 e outras fontes de pesquisa que os alunos podem estar procurando na internet. As aulas 7 e 8, elas são para a produção do texto, revisão e orientações como lapidação final. Muito bem, nós temos aqui agora nesse slide habilidades e os gêneros textuais. Então, nós temos na SA8, qual é a habilidade essencial, como já foi dito lá anteriormente também, que é articular o verbal com os esquemas infográficos, imagens variadas e etc., na reconstrução dos sentidos. Então, essa é a habilidade em foco. Proposições da SA8, ou seja, quais são as aulas que estão dentro dessa situação de aprendizagem. São também 8 aulas, nós abordaremos mais detidamente a aula 6, a aula 7 e a aula 8. Mas é importante que nós notemos o seguinte, a SA8 é voltada para o estudo do infográfico, e aí a inicial, a aula 1 começa lá. Dizer a mesma coisa com outras palavras. Aula 2, artigo de divulgação científica, leitura e interpretação, ou seja, como os alunos devem encarar, como eles devem entrar num texto de divulgação científica. Depois, gênero textual, esquema, na aula 3. Na aula 4, linguagem verbal e não verbal, os efeitos de sentido. Aula 5, tabelas, para que servem as tabelas? Aula 6, o que é infográfico, leitura e interpretação. Aula 7, produção de infográfico. Aula 8, também produção de infográfico, ou seja, aula 7 e 8 também continuidade, como ocorreu lá na SA7. O que é infográfico, né? Então, nós temos aqui a aula 6, nós já tínhamos destacado, sempre falando que, por que nós mostramos todo esse quadro das aulas? Nós mostramos que, porque visualizando as 8 aulas que compõem a SA8, nós vemos que é um caminho, é um progresso, é um processo que leva o aluno a produzir o seu próprio infográfico, como ele também fez lá na SA7, que ele produziu um artigo de divulgação científica. Qual é o objetivo desta aula 6 da SA8? Inicialmente, é reconhecer a função social e comunicativa e a estrutura composicional do infográfico. E o outro objetivo é ler e interpretar infográfico ou infográficos. Como nós vimos, aqui nós temos a definição, o que é infográfico, é uma forma de comunicar por meio da associação de linguagem verbal e não verbal e outros detalhes. Então, isso aqui está no material do aluno, o professor vai passar com eles por isso. E aí nós vamos aí, já no primeiro exercício,
leia o texto a seguir e responda as questões. Texto 1, claramente, evidentemente, um infográfico. Vídeo mais, tal, várias imagens, vários textos, trechos, e aí você tem uma reflexão com o aluno, com a possibilidade de estar explorando de diversas maneiras aquele infográfico que foi apresentado e também de estar trazendo para a sala de aula outros infográficos que você preferir ou que os alunos podem achar interessante também. Vamos para a aula 7. Na aula 7, o objetivo da aula é produzir um infográfico sobre a extinção de espécies animais e plantas dos biomas brasileiros. Esse texto é um artigo de divulgação científica, então o aluno vai entrar lá nesse texto, vai retirar as informações e partir para o pensamento de produzir um infográfico seu. Quais são as orientações para a produção desse infográfico? Linguagem verbal, não verbal, seleção de conteúdos, conteúdo, apresentação de dados estatísticos, seleção de imagens, observação de efeitos produzidos por cores e outras coisas mais, e há a possibilidade de utilização das ferramentas digitais para fazer um infográfico. Vários aplicativos estão aí à disposição do aluno para a produção de tais textos. Já nós estaremos agora, neste momento, focando a aula 8, que é a produção de infográfico, parte 2. Qual é o objetivo? Revisitar o texto a partir de critérios de avaliação relativos ao gênero textual infográfico. E 2, o outro objetivo é planejar e divulgar os infográficos produzidos em sala de aula, conforme orientações de um roteiro. Pois bem, nós temos aí também uma rubrica, nós temos essa tabela com os seguintes dizeres. Avalie o seu infográfico observando se os elementos abaixo estão contemplados na sua produção. O seu infográfico apresenta relevância na sociedade? É possível perceber mais de um tipo de conteúdo? Está na norma padrão? Como estão as ilustrações, os gráficos, os ícones? Há uma relação harmoniosa entre as cores, fontes? O infográfico traz fonte de informações? Apresenta propósitos comunicativos? Então, o aluno vai colocando sim, não, e ele vai conseguindo visualizar o texto que ele produziu de uma outra maneira. Ele vai conseguir refletir sobre esse texto e também compartilhar sua reflexão com os demais alunos que estão ali e com o professor também. Percurso desta SA8 como um todo. Então, nós analisamos a aula 6, a aula 7, a aula 8 desta SA8, e agora vamos ver o percurso da SA8 como um todo. Na aula 1, o que ocorreu? Estudo com foco na articulação entre linguagem verbal e não verbal. Na aula 2, leitura e interpretação para destacar ideias principais e secundárias, já com o intuito de estar utilizando lá no seu próprio infográfico. Aula 3, produção de esquemas, tendo por base o artigo de divulgação científica. Aula 4, leitura e interpretação de textos multissemióticos para reconhecimento de efeitos de sentido. Aula 5, leitura e interpretação de tabelas e gráficos para compreender como sistematizar e categorizar informações. Pois bem, daí a aula 6 e a aula 7 nós já trabalhamos, e a aula 8 nós trabalhamos e vimos do que elas se tratavam. Então, essas são as situações de aprendizagem que nós abordamos, as aulas dessas situações que nós estaremos fazendo, e vimos que o objetivo era artigo de divulgação científica e também produção e análise de infográficos. Nós vamos para o nosso momento final da formação, que é compartilhar com vocês possibilidades de metodologias, de experiências já, sugestões de experiências para serem feitas em sala de aula, quando se tratar dessas situações de aprendizagem. Primeiro ponto a ser destacado aqui é a experiência de aprendizagem da SA7, o mural virtual, no qual nós colocamos dados de pesquisa do artigo de divulgação científica. A construção desse material destina-se à ampla divulgação
na comunidade escolar, com todos os alunos. As adaptações podem ser feitas de acordo com cada escola. Também aqui, isso o mural, voltando, mural virtual para a SA7, que é do artigo de divulgação científica, e quando nós tratamos da SA8, um blog para socializar os infográficos produzidos. Então, criar com a turma um blog para estar socializando os infográficos. No blog deve-se reunir também os textos, os gráficos e tabelas realizados ao longo das aulas, para que os outros estudantes entendam o percurso das pesquisas de cada grupo, pesquisar em sites que ensinam como elaborar esse gênero textual, pois indicam programas, apresentam dicas de como usar os infográficos. Lembro também que você pode estar divulgando no blog, nos blogs, mas você pode estar fazendo essa divulgação também com a impressão ou mesmo o desenho desses infográficos em cartolina, dependendo da situação de cada escola. Ainda, quando nós tratamos da SA8 e do blog para socializar os infográficos, nós temos possibilidade de trabalho com infográficos, temos que lembrar que são muito amplas, né? Você pode estar usando o celular dos alunos, o computador, a sala de informática, no momento de estar fazendo a escolha dos infográficos, os estudantes se torna muito mais conveniente o momento de leitura e partilha das informações nesses textos, e também nós sabemos que as características mais importantes desse tipo de texto, eles vão estar divulgando, estão colocando, estarão definindo também, por que não, a formatação e como fazer tanto artigos de divulgação científica, quando nós nos referimos a SA7, quanto a produção, o tempo que se leva para fazer o infográfico e a importância desse texto chamado infográfico. Sobre os desdobramentos da TPC, os dobramentos lá na escola dessa formação. Então, na primeira etapa, orientação aos professores. Então, eles podem estar assistindo aos vídeos da formação de etapa, e este vídeo aqui da formação dos anos série, da SA7, da SA8, anotar, colocar um diário de bordo, fazer todas as anotações possíveis, refletir sobre, trocar informações sobre as suas reflexões, trocar reflexões, criar um debate realmente dentro da escola, para que a gente tenha o melhor aproveitamento deste material, discutir juntamente com os professores de maneira, os conceitos relativos aos aspectos teóricos serão, e as complexidades estão sendo atingidas ou não. Nós temos também que levar em consideração se esta formação, abre possibilidades para a gente estar indo de frente com os maiores problemas da escola, no que se refere ao aprendizado, examinar toda a proposta, examinar o que já foi feito a respeito de temas parecidos, de tipos de textos parecidos, refletir sobre as habilidades essenciais, elaborar um planejamento sério a respeito do que é esse tipo de texto, das habilidades envolvidas, das habilidades essenciais que nós elencamos. Então, o que nós vimos? Nós, primeiro, tivemos uma reflexão teórica a respeito da formação do leitor crítico, depois nós nos pautamos sobre a SA7 e a SA8 do Aprender Sempre, depois nós, como sempre, sugerimos possibilidades de metodologias para atuar com os alunos em sala de aula, e a gente espera que vocês, utilizando o QR Code que está aí na tela, dê a sua opinião sobre essa formação e outras mais. As referências bibliográficas são essas que estão sendo colocadas para vocês, e nesse momento eu interrompo a projeção desse material para fazer os meus agradecimentos finais. Pois bem, obrigado por todos estarem juntos, pensando sobre a SA7 e a SA8, pensando sobre o ensino de língua portuguesa no 9º ano do ensino fundamental, e com todos os outros pensamentos, todas as outras ideias que a gente sempre tem quando a gente pega um material e pensa na nossa própria turma, o que é o melhor, qual é o melhor caminho. A resposta está na reflexão, está na prática, está no nosso conhecimento diário, na nossa prática diária. Muito obrigado a todos vocês, que todos fiquem bem. Até a próxima.